Desculpem o atraso. Está gravando, presidente. Muito obrigado. Bom dia a todos. Essa é a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 20 de junho de 2023. Estão presentes na sessão eu conduzindo os trabalhos, o doutor João Maluf Júnior, os demais juízes, a doutora Luciana da Silva Vendramini, doutor Eduardo Soares de Mello, doutora Tatiana Del Giudice Capa Chiaradia e como representante fiscal, o doutor Pedro Abraão. Falta só o doutor Eduardo confirmar aqui. O doutor Eduardo conseguiu confirmar a presença lá no EPAT? Olá, presidente. Não, porque não aparecia disponível, aparecia assim, tipo, situação agendada. Não sei o que é isso. Agora eu fechei, eu vou abrir de novo aqui o VPN. Não me permitia entrar. Deixa eu tentar novamente. Nem aparecia que os demais colegas tinham confirmado presença. Tá. Enquanto o doutor Eduardo tenta, eu gostaria de perguntar se a doutora Carla Gonçalves se encontra. Bom dia, senhor presidente, me encontro. Bom dia, doutora Carla. Mil desculpas aí pelo atraso. Fique tranquilo, a gente sabe que a internet é ótima quando funciona. Eu estou suado aqui de tanto tentar resolver esse problema por conta Imagino. própria. Você vê que não é um problema tão simples que até a DTI do Departamento de TI da Fazenda não conseguiu resolver. Mas temos aqui uma solução paliativa, vamos ver se a gente consegue, então, pelo menos terminar essa sessão aqui, né? Concluir essa sessão, iniciar e concluir a sessão, né? Fala, doutor Eduardo. Presidente, eu não sei o que ocorre. Quando eu abro ali o processo eletrônico, não me dá a possibilidade de entrar. Eu estou pensando em fechar minha máquina e reabrir, porque eu não estou conseguindo entrar. Tá? Só um segundo. Ok. Enquanto o doutor Eduardo reinicializa, eu vou, então, iniciar aqui a sessão e vou, então, fazer aqui os ajustes, as gravações nos processos, né? Para que a gente possa, então, iniciar, né? Iniciar a sessão.
Então, eu peço aos colegas que se dirijam ao processo de Votorantim. Votorantim Cimentos S.A., AIN 5010-867. Minha relatoria. Eu vou ler o relatório. Em seguida, eu vou passar a palavra para a doutora Carla para proceder à sustentação oral. É um recurso ordinário, interposto por Votorantim, né, em face da decisão proferida pela primeira instância. O julgo procedente o presente AIN, que trata de falta de pagamento por emissão de notas fiscais relacionadas nos demonstrativos tais, referentes a operações de saída tributadas como não tributadas. São operações de transferência de mercadorias entre filiais. Então, em seu recurso, o autuado traz diversas alegações, como a desnecessidade do trânsito em julgado da ADC 49, que estaria pendente de embargos de declaração, uma vez que as decisões do STF em controle de constitucionalidade seriam dotadas de efeito vinculante. A súmula 166 já apontava para a não incidência do ICMS antes da referida ADC, número 49, né, e por esse motivo não incide o ICMS nas operações de transferência. O julgamento do AR 1255885, que gerou o tema 1099, com repercussão geral do STF, teria fixado a tese de que não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, que a decisão da ADC equivaleria a uma decisão em ADI, esta última encontrando previsão no artigo 28, né, da Lei 13457, permitindo, portanto, a apreciação por parte da presente Câmara Julgadora da alegação de inconstitucionalidade, que não incide ICMS sobre operações de saída de mercadorias, isso no mérito, né, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, que não haveria qualquer proveito útil na presente autuação, porque a própria Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo emitira orientação normativa, na qual autorizou os procuradores a não interporem recurso acerca da aludida matéria, alega também a desproporção da multa aplicada, alega a ilegalidade dos juros e da correção monetária superiores à taxa Selic, e, em contra-razões, a representação fiscal propugna pelo desprovimento do recurso. Esse é o relatório. Ilustres julgadores, senhor presidente, bom dia a todos, ilustre representação fiscal. Como bem pontuado no relatório, promovido pelo senhor relator e também presidente dessa turma, trata-se de um caso de transferência de mercadorias de mesma titularidade e até, obviamente, como é um tema de vasto conhecimento de vossas senhorias, vou aqui ser muito breve. Na verdade, o que nós estamos propugnando é para aplicação da decisão na ação direta de constitucionalidade 49, que agora já conta com a decisão dos embargos de declaração proferidos, e obviamente, a respeito da modulação de efeitos promovida nesse embargo de declaração, ela não atinge o presente processo, uma vez que nós estamos diante de um processo administrativo que está em curso pendente de decisão de mérito. E, obviamente, essa vinculação tem, porque a ação direta de constitucionalidade ela tem caráter erga omnes, e, obviamente, se aplica aí o artigo 28 da Lei 13.457, bem como nós temos a observância aos próprios artigo 15, artigo 489,
parágrafo 1º, inciso 7º, artigos 926 e 927, todos do Código de Processo Civil. E também o que nós temos aqui é que há várias decisões desse próprio Tribunal de Impostos e Taxas proferidas de forma favorável aos contribuintes pela aplicabilidade da ação direta de constitucionalidade número 49, em casos semelhantes ao presente, onde há transferência de mesma titularidade. Tomo aqui a liberdade de falar para vossas senhorias que nós temos as decisões preferidas nos AIMs 414-8587, dígito 7, 414-6516, dígito 7, ambas até proferidas agora no ano de 2023. Então, é nessa conformidade, ilustres julgadores, e aí também acrescido do fato de se propugnar que o juro se limite a Selic e obviamente, da multa imposta fora dos seus parâmetros, inclusive, atualmente há uma repercussão geral reconhecida sobre essa questão da multa isolada, e que se propugna por dar provimento ao recurso da hora recorrente, visando ao reconhecimento da integral aplicabilidade da ação direta de constitucionalidade número 49. Agradeço a atenção de vossas senhorias nessa manhã. Obrigado, doutora Carla. Obrigado pela citação objetiva, né? Clara. Eu acho que o doutor Eduardo também já está, né? Já está de... Não estou, presidente. Eu estou Tá conversando certo. com o Hélio e Sim. não está conseguindo abrir a VPN, não está conseguindo acessar o processo. Ele está me indicando um outro caminho que eu estou tentando. Tá. Tá? Eu ainda não consegui. Eu vou fazer o seguinte, doutor Eduardo, como o doutor está acompanhando, né, acompanhou a sustentação oral, eu vou então fazer a leitura do voto e vamos, se o doutor não tiver conseguido o acesso até o momento, nós aguardamos, né, um pouco, mas eu acho que a gente pode prosseguir. Enquanto isso, o doutor continua tentando aí O único problema é que fica difícil, presidente, eu acompanhar o julgamento, porque eu estou ao mesmo tempo me comunicando com o Hélio, né? Eu não estou perfeito, acompanhando o julgamento, entendeu? perfeito, entendi. Então, eu Esse que é o problema. vou pedir aqui a paciência dos colegas aqui, mais uma vez, e vamos aguardar um pouquinho.
O Eduardo ligou aqui, disse que está conseguindo, está voltando para a reunião. Vamos ver se dá certo. Precisa ver se ele consegue acessar o sistema lá, né, do EPAT com a presença. Eu estou mantendo aqui o vídeo fechado para não consumir. Eu estou usando aqui minha internet do celular, né? Então, mas assim que o doutor Eduardo entrar, eu volto. Beleza. Oi, estão me vendo e me ouvindo? Estou te ouvindo, doutor Eduardo. Estão também me vendo, né? A câmera? Não, por enquanto não. Ainda não. Só ouvindo. Não sei o que está acontecendo, porque eu me vejo. E eu não sei se é o presidente que tem que habilitar, que aparece, sua câmera está desabilitada. Agora sim, agora vê. Agora a gente te vê. Agora estamos vendo. Tá, fato é que eu tentei pela enésima vez e agora eu tive acesso a VPN. Eu até falei com o Hélio, falou para falar com o suporte, mas eu tentei e consegui agora acessar os processos. Maravilha. Nós, na verdade, assim, temos um pedido de vista da doutora Tatiana. É aquele caso clássico, doutor Eduardo. O doutor conseguiu ouvir a sustentação oral da doutora Carla? Eu ouvi quase que inteiro. Sim. É o caso do transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Tá. E a doutora Carla, então, como o doutor ouviu, né, tratou da questão da DC 49, né? Tá. Eu vou proferir meu voto agora, né, mas, de qualquer forma, nós não teremos aqui o julgamento nessa sessão, porque a doutora Tatiana já pediu vista. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer um resumo do voto. Posso só fazer um comentário antes, presidente? Desculpe interrompê-lo. Eu Tem acabei de solicitar também vista, tá? Perfeito. Meu voto é no sentido de negar provimento ao recurso em relação a essa questão de mérito, por conta da jurisprudência firmada do tribunal, e porque a ADC, nós não temos ainda a notícia do trânsito de julgado dela nesses autos, e ela modulou os efeitos, né? O Supremo modulou os efeitos da ADC para 2024. Então, para os autos lavrados a partir de 2024, eu acho que não vai mais haver autos de infração lavrados a partir de 2024 nesse tema, porque a Fazenda deve se adequar, né, a essa decisão do Supremo, né, uma vez que houver o trânsito julgado, e não deve mais haver, né, esses autos de infração a partir de 2024. Mas até lá, os processos que se encontram em julgamento, eu acho que eles não sofrem efeito desse julgado. É assim que é meu voto. Então, a doutora Carla, o processo, então, retorna uma próxima sessão com os votos do doutor Eduardo e da doutora Tatiana. Muito obrigado. Bom dia, agradeço a atenção de todos e aguardo a próxima sessão. Muito obrigada. Obrigado. Desculpe mais uma vez aí pelo transtorno do dia. Imagina, fique tranquilo. Um ótimo dia. Eduardo, eu acho que eu cliquei em alguma coisa errada aqui. E acabei negando. Não podemos errar mais hoje, Maluf. Você pode pedir de novo a vista? Eu acabei negando ela aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Putz, só um segundo. Tá. Vou pedir aqui. É muito estranho porque solicitei. Porque na quinta vez ou sexta que eu tentei, eu consegui entrar no VPN. Enfim, mas graças a Deus deu certo.
Então, eu peço aos colegas que se dirijam ao processo de Vila Log Transportes Eireli, AIN 4151810. É só para concluir aquele outro processo, né? O processo de Votorantim Cimentos, SA, AIN 50108667, saiu em vista para o doutor Eduardo e a doutora Tatiana. Então, o processo de Vila Log, o meu voto já se encontra registrado, não há pedido de sustentação oral. Eu vou direto aqui ao processo. É um caso de crédito indevido do documento idôneo. Esse caso, ele tem uma particularidade, porque não é aqueles casos tradicionais, né, que o contribuinte, que os documentos não atenderam a norma lá do parágrafo 3º, do artigo, se não me engano, 5.6, enfim. Não é aquele caso clássico de documento idôneo, porque nesse caso aqui se trata da aquisição de combustíveis, né, de óleo diesel, né, por uma transportadora, a Vila Log, né, a hora autuada, e e o fisco apurou que não apurou apenas a irregularidade da empresa fornecedora, né, o fisco apurou uma verdadeira teia, né, de atores aí, né, postos de combustível, intermediários e clientes, né, transportadoras, enfim, promovendo uma fraude estruturada para a sonegação do imposto, né? Então, na verdade, esse auto de infração, inclusive, a capitulação da multa é da linha D, e não a da linha C. Né? A da linha C ela é aquela tradicional, né? Que os documentos eles são irregulares, né? Desculpa, os documentos é considerado como desacompanhado documento fiscal por causa da irregularidade do emitente da documentação fiscal, né? Aqui no caso não, aqui realmente é considerado como operação que não existiu, não houve a entrada da mercadoria no estabelecimento, essa operação nunca existiu. O contribuinte traz diversas alegações, né, que o crédito teria direito ao crédito combustível para abastecer seus veículos, né, e desempenhar sua atividade de transporte de carga. Ele alega que em nenhum momento consta a participação dele, né, nessa fraude estruturada, e aí começa a alegar questões sobre a multa e a atualização da base de cálculo da multa, né, e dos juros de mora. Então, assim, em nenhum momento ele também se insurge contra essa constatação dessa fraude estruturada e a participação do posto de combustível que vendeu o óleo diesel para ele, né? Mas, de qualquer forma, eu trago aqui no meu voto diversas passagens aqui, tanto do relatório que apurou essa fraude estruturada e culminou com a cassação da inscrição estadual do posto de combustível, assim como de diversos outros postos de combustível, né? Isso aqui ficou conhecida como Operação Combustão, na Secretaria da Fazenda. Então, eu trago aqui algumas explicações dessa questão toda e destaco aqui no relatório, destaco aqui na manifestação fiscal, as folhas 778 e 782, a participação dessa fornecedora, né, nessa fraude. Então, eles constataram que essa empresa fornecedora, ela produziu, ela vendeu, né, movimentou uma quantidade absurda de litros de óleo diesel, né, tendo capacidade a 1 milésimo. Sua capacidade de armazenar era 1 milésimo desse valor e não tinha a menor capacidade para venda
dessa mercadoria nesse espaço de tempo, né? Eles mostram também na apuração que foi feito junto com o Ministério Público uma quebra de sigilo, né, desses contribuintes, e eles conseguiram obter os dados dos e-mails que foram trocados, e lá foi realmente constatado, né, que todas essas empresas se comunicavam e tinham ciência do que estavam fazendo. Havia intermediários, né, pessoas que eram pagas e organizavam todo o esquema, né? Então, por conta desses e-mails e outras provas mais, né? E eu digo no meu voto, né, como se vê, a presente atuação não decorre apenas da aquisição de mercadorias por meio de documento indôneo em razão da irregularidade da empresa emissora de tais documentos, como se dá em geral nas acusações de crédito devido por documento indôneo, mas sim decorre da constatação do fisco de emissão de cupons fiscais por parte da empresa fornecedora que não corresponde à venda de mercadoria, em razão de esquema fraudulento, né? Vê-se, portanto, que o fisco parte da constatação de que as operações foram simuladas e mais, foram objeto de verdadeira fraude estruturada e nunca existiram, de modo que não assiste qualquer razão à recorrente no tocante à alegação de que não tinha conhecimento do esquema. Portanto, como essas operações não ocorreram, né, está demonstrado e o contribuinte não demonstra o contrário, né? Então, chega à conclusão de que realmente ele tinha a ciência disso, né? Então, não é aquele caso em que o fisco não discute a realização das operações. Ele pressupõe que elas tenham, de alguma forma, acontecido, né? Mas, por conta da irregularidade do fornecedor. Então, aqui não se trata disso, né? Se trata de verificação cabal de que não existiram essas operações, né? Então, está corretamente capturada a multa do presente AIM, né, aí no inciso D, né, decorrente de explicação do documento que não corresponde à entrada de mercadoria no estabelecimento. A fiscalização ainda concedeu a oportunidade de que o contribuinte fizesse prova do contrário, o que evidentemente não foi feito pelo autuado. De fato, como bem ressaltado na referida manifestação fiscal, a autuada foi notificada a demonstrar a ocorrência das operações, porém não trouxe nada aos autos. Apenas preferiu concentrar-se nas alegações evasivas de que o pagamento foi feito em espécie e que seria inviável a guarda dos cupons fiscais, dada a quantidade elevada de abastecimentos realizados. Alegações essas que constituíram o argumento base de seu presente recurso. Portanto, sem qualquer razão, a recorrente, no tocante às alegações de mérito, razão pela qual o recurso é de ser desprovido. E a alegação de ilegalidade da atualização do valor base da multa não merece cabimento, tendo em vista a súmula 13, né? Também não tem cabimento a alegação de limitação à taxa Selic, da taxa de juros de mora e, consequentemente, da taxa de atualização com a base da multa, uma vez que a presente autuação diz respeito a fatos ocorridos entre julho e novembro de 2018, portanto, já contemplados pela alteração legislativa que tornou a referida taxa equivalente à taxa Selic. Eventual pedido de redução do valor da multa somente pode ser apreciado dentro das hipóteses previstas na legislação, não havendo que se falar em aplicação quanto disposto no artigo 527-A do RICNES, tendo em vista que a presente acusação implicou a falta de pagamento do imposto. Ante o exposto, eu conheço parcialmente, porém nego o provimento ao recurso ordinário. É assim como o voto já está registrado, então eu vou passar a palavra para cada um dos colegas, doutora Luciana. Obrigada, presidente. Mais uma vez, muito bom dia. Peço desculpa, estou um pouco resfriada. Parabenizo o relator pelo voto, muito claro, muito preciso, né? De fato, nos autos já está demonstrada a ocorrência de fraude estruturada, né? Houve simulação das operações de combustível pelo posto revendedor, né? Ele emitia notas fiscais sem a saída das mercadorias, apenas no intuito de transferir crédito devido para as transportadoras. Se, por um lado, né, as notas fiscais foram localizadas em nome do autuado junto ao posto revendedor, por outro lado, o autuado sequer comprova as aquisições. Então, não há prova suficiente para afirmar o trabalho fiscal, então eu acompanho integralmente o voto do relator. Obrigado, presidente. Obrigado, doutora Luciana. Doutor Eduardo. Parabenizo o voto do presidente também, claro, objetivo, e eu o acompanho integralmente. Obrigado, doutor Eduardo. Doutora Tatiana. Doutor João,
Acho que você está com problema aqui. Li e acompanhei o seu voto, parabenizo pela análise dos documentos e das provas juntadas e, como já conversamos anteriormente, acompanho pela ausência da demonstração da ocorrência da efetividade das operações. Obrigado, doutora Tatiana. Doutor Pedro. Obrigado, senhor presidente. Perfeito voto. Esse é mais um dos casos que nós temos pego aqui no tribunal desse tipo de fraude, né? Porque esse posto de gasolina aí emitiu realmente notas fiscais para apropriação de crédito indevido para diversas transportadoras. É uma fraude realmente grande e todos nesse esquema, ou seja, foi teoricamente teria ido combustível, quando na verdade o fisco comprovou que não houve saída nenhuma de combustível, foi só uma transferência indevida de crédito baseado apenas em passeio de notas fiscais. Então, perfeito voto do relator, estamos de acordo. Obrigado, doutor Pedro. Eu vou, então, encerrar os debates e pedir aos colegas que marquem a presença para julgamento desse processo. Vamos iniciar a votação? Perfeito. A votação realizada, o processo de Vila Log Transportes Eireli, AIM 4151810, teve o julgamento do seu recurso ordinário, conhecido parcialmente e não provido em decisão unânime. Encerrando a votação, eu agradeço aqui a participação de todos e peço desculpas mais uma vez, realmente são questões que fogem à nossa alçada, não é isso? E por mais que a gente tente, às vezes, contornar esses problemas aqui, às vezes não dá, né? Às vezes realmente não dá. Eu vou tentar ver o que está acontecendo, mais um problema para resolver essa semana. Mas eu consegui, pelo menos deu jeito aqui, o meu 3Gzinho aqui, o 3G deu condições aqui de terminar aqui. Né? Obrigado. E vou passar a palavra para cada um, para as suas considerações aí. Doutora Luciana. Obrigada, presidente. Mais uma vez, parabenizo pelo voto, pela condução dos trabalhos. Apesar dos problemas na sessão, no fim e ao cabo tudo deu certo, né? Agradeço a participação dos colegas, doutor Eduardo, doutora Tatiana, doutor Pedro. Desejo a todos uma excelente semana. Obrigado, doutora Luciana. Doutor Eduardo. Eu parabenizo o presidente pelos votos, agradeço a presença do doutor Pedro, doutora Tatiana, doutora Luciana, também peço desculpas. Depois ali de uma hora, quando a gente começa, eu não acreditei que eu estava com problema. Eu acho que é da Fazenda, porque, de repente, eu tentei, acho que pela quinta, sexta vez, consegui entrar no VPN. Graças a Deus, a gente conseguiu terminar, e ainda são 10 e pouco. E desejo uma ótima semana para todos. Desculpe. Ainda dá para tomar um cafezinho, né, no meio da manhã. Acho que eu vou tomar uns 2. Mas é isso, né? Eu nem acreditava, doutor Eduardo, que a gente ia conseguir concluir essa sessão, né? Pelo menos fazer essa sessão. Mas foi... Não, só faltava, depois de tudo, eu não poder votar, né? Graças a Deus deu certo. Que maravilha. Doutora Tatiana. Agradeço ao doutor João pelas oportunidades de participação durante a sessão. Agradeço a presença de todos. Boa semana e até semana que vem. Obrigada. Obrigado. Boa semana. E vamos encerrando aqui, então, com o doutor Pedro. Doutor Pedro. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez agradecendo aí a condução serena, tranquila, democrática dos trabalhos. Temos percalços na parte informática, mas faz parte. E sabemos que esse tipo de coisa pode acontecer, mas sem dúvida os benefícios superam em muito esses problemas que temos tido, porque realmente uma sessão virtual aí traz benefícios muito maiores em termos de não necessidade de deslocamento aí a todos. Então,
quando acontece esse problema de informática, a gente tem que realmente relevar e ter paciência, porque os benefícios são maiores. Então, obrigado a todos aí pela presença e nos vemos terça-feira que vem. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, então. Essa foi a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 20 de junho de 2023. Agradeço a paciência, não só a presença física, mas a presença de espírito de todos aqui com paciência e conseguimos concluir aqui a sessão de hoje. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Nos vemos na próxima sessão. Acho que a doutora Luciana ainda estará na próxima sessão, né, doutora Luciana? Sim, aí depois vai substituir na Câmara Superior. Perfeito. Então, até a próxima sessão a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, até. Tchau, um abraço.